Como o judiciário foi tomado pelo feminismo? O feminismo não é uma praga que cegou apenas homens e mulheres. O feminismo é uma praga que molda o modo dos juízes darem suas sentenças. Daniel Alves, Márcio Smelling, Maria da Penha, Mariana Ferrer, o que tudo isso tem em comum? Casos famosos de mulheres que acusaram homens de cometerem crimes contra elas, mas tudo indica que essas acusações são falsas. Quer dizer, em dois casos aqui eu tenho certeza absoluta que são falsas as acusações. E nos outros dois, tudo indica que são falsos também. No vídeo de hoje eu quero mostrar que o feminismo é uma coisa terrível e eu gostaria de usar eu gostaria de usar até um adjetivo mais pesado para descrever como que o feminismo é, porque seria a realidade. Mas aqui a gente tem que usar palavrinhas mais amenas. Mas é um absurdo como o feminismo é prejudicial para as relações humanas. É uma tragédia para o homem, mas também é uma tragédia para a mulher. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho de um vídeo de uma advogada que teve acesso aos autos do caso do Daniel Alves. Então vamos começar com esses casos aqui, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Aí foi para o camarote dele, viu que tinha duas meninas e eles dois. E depois as meninas vão embora e fica elas três. Só que ela fala que ele olhava pra ela com um olhar de, sabe, predador, uma pessoa perigosa. E ela tava com muito medo. Por isso que quando ele vai ao banheiro, ela vai também atrás. Porque ela tava com medo dele seguir ela. Isso é a palavra dela. Isso que tá falando tem tudo em vídeo. Isso tudo está em vídeo, isso tudo está na sentença Tá, do e tem Daniel. vídeo gravado Sim, disso sim, aí. sim. Nos vídeos mostram eles abraçando, acariciando com muita tranquilidade. O garçom, não só um, como vários garçons que testemunharam, foram 22 testemunhas. Eles dizem o seguinte, que era um camarote comum. Parecia que os dois estavam se querendo. Pareciam que os dois tinham uma afinidade muito grande. Não era nada do anormal. Porém, no depoimento dela, ela fala que estava com muito medo. Ela não queria, ela ficava dançando com as amigas. E pelo contrário, ela dançava. Ela passava o corpo dela sensualizando no corpo dele. Tá nas câmeras. Isso tudo que você tá falando tá nas Tá câmeras. nas câmeras, tá nas câmeras. Tá, esse aqui é o caso do Daniel Alves. Eu sei que isso aqui é pouco ainda pra gente estabelecer algo, mas é uma coisa interessante o que ela tá falando, tudo isso tá lá nos autos, tá nas câmeras. Agora, e eu peço desculpa aqui, ele vai falar umas coisas bem pesadas até. No caso do Márcio Smelling, lembra que a Calabresa lá, ele era diretor? Alguma coisa assim, uma posição de liderança lá no Zorra Total, o programa da Rede Globo. E várias mulheres acusaram o Márcio Smelling de violentá-las, alguma coisa nesse sentido aí. Vamos lá, vamos ver. Eu não tive nenhuma dúvida. Vem 8 mulheres falar que ele assediou ela sexualmente. Como você vai duvidar? Eu tenho uma fonte muito alta, graduada na Globo. E ele me liga e fala assim, Filtrin, você tem certeza disso que você está escrevendo contra o Melling? Eu falei, claro, mas são 8 mulheres. Ele falou assim, não é nada disso, viu? Porque a matéria da Piauí sai em dezembro de 2020. Isso. E o caso tinha começado em janeiro de 2020. E aí eu começo a descobrir que essas mulheres estavam, primeiro, passando o trator e ameaçando outras mulheres que não queriam acusar ele. E aí depois eu descubro que uma delas era a namorada, tinha acabado de tomar um pé na bunda dele. Que a Calabresa tinha sido mandada embora de um programa. E aí eu falei, não é possível. O que eu tô vendo? E aí vou juntando as coisas e as pessoas vão falando assim, é mentira, mentira. E aí eu fico 1 ano e meio pra conseguir, porque a Piauí disse que tinha os autos do processo. Eu falei, se a Piauí tem, eu vou conseguir. E depois de 1 ano e meio eu consigo. E eu lembro que quando eu comecei a ler as mensagens delas pra ele, cara, eu até conto isso aí, eu cheguei a vomitar um dia. Caceta! Vejo a mulher falando que ela gostava de se... A Calabresa falando da berinjela. Aí eu fui ficando horrorizado, cara. Enfim, sobre esse caso também do Márcio Smelling, eu assisti outras coisas assim que me levam a crer que mais um caso aí em que ele não cometeu o crime. Não estou dizendo que eles não cometeram pecado. Para nós cristãos, todos aí cometeram pecados. Mas é mais interessante ainda quando a gente pensa, deixa eu desligar aqui, é mais interessante ainda quando a gente pensa em dois casos que eu fiz vídeos aqui no YouTube. No caso da Maria da Penha e da Mariana Ferrer. Certeza absoluta que são falsas. É um negócio assustador. Você tem duas leis, né, de mulheres que dizem que foram violentadas, e uma, no caso, violentada mesmo, a Maria da Penha, ficou paralítica porque sofreu violência doméstica. É assustador. Assista meu vídeo. Eu, na minha opinião, certeza absoluta que em ambos os casos, tanto da Maria da Penha quanto da Mariana Ferrer, falsas acusações, fake news. Assista ao meu vídeo. E é um negócio tão grave, é tão grave, os meus 2 vídeos aqui são desmonetizados. No caso da Mariana Ferrer, ela fez acusação, o próprio judiciário, nesse caso, ainda a absolveu, mas a mídia não, né?
Mas é um negócio assim absurdo, absurdo porque pensemos no caso da Mariana Ferrer. Na época saiu um vídeo, né, um recorte do advogado lá, falando com ela, de uma maneira dura. Óbvio, ele falava com alguém que estava mentindo. Fizeram uma lei, a Lei Mariana Ferrer. Levaram até a ministra Damares na época, a lei número 14.245, e foi sancionada. E assim, no governo Bolsonaro, pela Damares, que eu gosto demais. Olha que coisa, então a lei em tese protegeria as vítimas de crimes íntimos durante o processo judicial. A ideia era não revitimizar a pessoa que teria sofrido abuso. A gente podia até debater, o seu advogado extrapolou ou não, no dia da audiência lá, mas debater sobre como deveria ser ou não o processo das audiências, mas a questão é como que se faz uma lei em nome de uma fake news. Fake news, e foi sancionada, levaram lá para Damares, acolheu o negócio e o Bolsonaro sancionou. Olha como que o negócio é terrível, gente. É terrível. Isso mostra que o feminismo, ele tomou conta mesmo de todas as coisas, de todas as esferas da sociedade. É por isso que é um tema muito pertinente para mim no meu canal. Porque ele tomou o judiciário, tomou a igreja. Tomou a igreja. E olha como que o feminismo, ele tem sido os óculos pelos quais as pessoas enxergam os fatos. Isso na igreja e no judiciário também. O feminismo é fruto do marxismo. O marxismo tem aquela velha ideia de separar o mundo assim, por classes de pessoas. Não pelo teor do caráter, por aquilo que fazem, mas pela classe. As pessoas não deveriam então mais ser julgadas pelos seus atos, mas pelas suas classes. Faz parte da burguesia, então não presta. É canalha. É homem, é abusador. Esse é o parâmetro pelo qual, esse é o pressuposto inquestionável pelo qual se julgam as coisas, inclusive no judiciário. Qual que é o problema dessas desgraças? Primeiro, que as mulheres que de fato sofrem começam a não ser mais tratadas com dignidade. Lembra aquela brincadeirinha? Lá, o menininho fingindo que estava se afogando? E aí ele finge que estava se afogando, alguém vai lá e ele está fingindo. Vai de novo e ele está fingindo. Até que no dia que ele está se afogando mesmo, ninguém vai, porque aí ninguém acredita. Esse é o primeiro grande problema. Aí aquelas mulheres que de fato sofrem, o que começa a acontecer com todo mundo? Com as pessoas que têm um mínimo de entendimento, ficam vendo isso aqui, que não acreditam na mídia podre, na grande mídia. Eles já ficam assim, será e tal? E muitas vezes acabam até se tornando céticos em relação a todo tipo de abuso por parte de homens, porque tem homem canalha assim, gente, óbvio que tem. Segundo grande problema, que os homens começam, obviamente, a ver como prejuízo casar. Aí você começa a ter movimentos de masculinidade, pessoas dizendo, não vou casar jamais. Não vou, eu vou só me utilizar das mulheres e vou descartar. E porque ficam com medo. Quer ver? Olha esse outro vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Vê de novo. Vou aumentar. Eu podia ter aumentado os outros aí, meu Deus. Olha lá, tem uma mulher loira e um homem com um cachorrão. E eles preferem entrar na onde? Onde tem o cachorro. Porque ali é mais perigoso. Mas eu acho que antigamente aqui, não sei qual seria o perigo ali, né? Como uma mulher bonita pode acabar com um cara. Mas hoje você tem o perigo da questão de todo o judiciário e da sociedade, que tem uma visão muitas vezes negativa em relação ao homem e que a voz da mulher é a voz de Deus. Isso tem mudado, como eu tenho falado, tem mudado, inclusive por conta de alguns movimentos de masculinidade. Quer dizer, tem gente boa explicando que isso aqui é um absurdo, que a ideia de que as mulheres são puras e os homens são opressores. Isso é feminismo. E muita gente, inclusive gente boa, explicando que isso é errado. E no meio disso, surgem movimentos, surgem pessoas que identificam isso, falam, poxa, isso aqui é errado. Isso aqui é errado, é verdade. Isso aí, a situação do homem hoje está difícil. Ficam dizendo que o homem é que é opressor. Mentira. Isso não é verdade. A situação da mulher hoje é privilegiada. E acabam ficando com raiva e birrinha das mulheres. Aí surgem movimentos, às vezes como, por exemplo, Red Pill, que acaba sendo um feminismo ao contrário. E aí você começa a ver, por exemplo, homens que já não querem dividir a conta. Não é? Por quê? Ou então, esses dias eu vi vídeos assim, o cara faz uma pergunta para a mulher. Quanto o cara tem que ganhar para casar com você? E as mulheres vão falando os valores lá. E aí, os homens lá embaixo dizendo assim, não, isso não é certo. Se você quer que ele ganhe 5 mil, você tem que ganhar 5 mil também. Antigamente não era assim, o homem se via como provedor.
Ele era o provedor da mulher. Agora os caras não querem prover mais não. Não querem mais. Isso tem muito a ver com todo esse ambiente negativo em relação ao homem. E aí você tem um monte de gente aconselhando, não case, ó, é perigoso, ó, toma cuidado. Ou então se o cara encontrou uma moça e tem um filho, e a mulher, sim, ela errou no passado, ele também saiu com outra pessoa, mas enfim, e tem um filho, às vezes a pessoa é uma pessoa espetacular, está arrependida, ou às vezes nem cometeu erro, nada, foi um sem vergonha que abandonou. Aí ele diz, não, você não pode casar nem assumir o cara, assumir a criança e por aí vai, enfim. E colocando, é óbvio que é uma situação mais difícil, mas tem pessoas que gostam da mulher e da criança e não pode, porque senão você não é macho, senão você não é um red pill. Então a gente, olha que ambiente que a gente tem, um ambiente de guerra mesmo, de guerra entre homens e mulheres. Um ambiente extremamente negativo para os relacionamentos. Extremamente negativo. Então, e lembrando, ó, obviamente a culpa não é de nenhuma ideologia. A culpa é sempre do nosso pecado. Você pode escolher seguir essas ideologias ou não. Então, na ideologia feminista, as mulheres estão sempre certas e nenhum homem presta. Mas aí você tem outros movimentos, as mulheres é que não prestam, não vale a pena mais. E não é assim. Assim como antigamente a gente falava, ei, tem homem que não presta, mas tem homem que presta. O mesmo se dá aqui. Tem essas mulheres que não prestam e tem boas mulheres também. O mesmo, basta a gente pesquisar corretamente, procurar no lugar certo. O cara vai procurar na balada, num lugar perdido, depois fica, ah, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Então, isso é muito ruim para as relações, muito ruim. Então, você tinha antigamente, lembra? Nessa cultura feminista, o pai falava para a menina, olha, estude para não depender de homem algum. Então a menina já casava, e ainda casam, já pensando que estão casando com o inimigo. Como é que um negócio desse vai dar certo? E o inverso também tem acontecido agora. O cara já casa pensando que vai casar com a inimiga. Como que um negócio desse vai dar certo? Então, a situação, todo esse cenário é muito ruim. Mas lembrando, mais uma vez, assim como lá na época, lá mais atrás, quando a gente se despertou para entender que o feminino não presta e que é uma mentira que todos os homens não prestam. Isso é uma mentira dizer isso. E a gente dizia, ei, tem homem bom. O mesmo a gente precisa fazer hoje em relação a essas desgraças que a gente está vendo hoje aqui. A gente precisa separar as coisas e não usar tudo isso como desculpa para pôr para fora nossos pecados e a falta de compromisso, que alguns nunca quiseram ter compromisso mesmo com a mulher, e apenas para usar delas e descartá-las. Enfim, é o que acontece hoje. Obviamente, pensando nesses casos aqui, se não houvesse pecado sexual, não haveria nem como essas pessoas darem esse fake news, essa falsa acusação. Provérbios fala que o homem que vai atrás da adúltera é como um homem que vai para o matadouro. Ô meu amigo, uma pessoa que ela não é leal a Deus, ela vai ser leal a quem? Porque o pecado, ele é em primeiro lugar contra Deus. Sempre é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Lembra? Davi adulterou com uma mulher, mas ele disse, eu pequei contra ti. Então o cara ou a mulher que não é leal a Deus, meu amigo, vai ser leal a quem? Vai ser leal a quem? Então a pessoa que está ali adulterando, ela em primeiro lugar não está sendo leal a Deus, ao seu voto com Deus. Ah, eu não fiz voto, não interessa, você tem, porque Deus é o seu Criador. Ele pode não ser o seu Senhor, ele pode não ser o seu Salvador, melhor dizendo, mas ele é o seu Senhor sim, ele é o dono de todo mundo neste mundo aqui. Minha é a prata, meu ouro, meu são todos os seres que habitam no mundo, essa é a verdade. Então uma pessoa, uma mulher, você vai sair com uma mulher que é adúltera, que sabe que você é casado, aí você vai confiar na pessoa dessa. Você acha que uma pessoa dessa que está ali, sabendo que vai destruir uma família, que é a outra pessoa, que é a mulher, por que não destruir você também? Então, assim, é de uma estupidez sem tamanho. Sair com uma pessoa, sendo você casado, sair com outra pessoa é uma estupidez. Eu sei, tem casos que, às vezes, a pessoa não conta, mas se a pessoa também, mesmo que tá ali, o cara vai sair com uma mulher, e ele não conta que ele é casado, mas uma pessoa que dorme com você sem te conhecer, também não é confiável. Então, por isso que a coisa mais segura mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui é o único preservativo mesmo, gente. É o casamento. É a pessoa ter uma só esposa e sair apenas com ela e dormir apenas com ela. Isso é a coisa mais segura. Aí você não vai ter problema com esses fake news aí não. Mas é isso, gente. Então esse é o cenário que a gente vive.
Então, a gente precisa ficar atento para todas essas falsas acusações e o caminho bíblico é o de sempre, né? Arrependam-se, voltem para Deus, sejam fiéis às suas esposas, que aí vocês não vão ter esses problemas.